Bem, galera, então vamos continuar aqui agora com o osso occipital. Bem, relações do osso occipital, numa vista lateral, conseguimos observar que ele realiza a articulação aqui com o osso parietal, também com o osso temporal. Mesma coisa aqui em uma secção sagital mediana. Aí vocês estão conseguindo observar novamente, olha, a articulação dele com o osso parietal, a articulação do osso occipital com o osso temporal e, por fim, vocês estão conseguindo observar essa articulação, sendo que essa articulação, eu vou falar já uma característica dela. Essa articulação que vocês estão vendo aqui entre o occipital e esse osso, para quem não sabe, para quem não lembra, esse daqui é o esfenoide, certo? O morceguinho. Essa articulação que vocês estão vendo não é uma sutura. É uma articulação um pouco diferente. Ela é chamada de sincondrose. Quando vocês forem estudar articulações, vocês vão ver que ela é um pouco diferente. Tanto que essa articulação ela se calcifica em um determinado momento, certo? Mas isso daí vamos deixar para outros mais lá na frente, depois quando a gente for estudar a especificidade de uma sincondrose. Vista inferior, mesma coisa, o osso occipital, as articulações dele, assim, olha, um pouquinho aqui com o osso parietal, com o osso temporal aqui. Anteriormente, ele se articula aqui com o esfenoide de um lado e do outro, e também aqui com esse osso, que é o vômer. Mesma coisa agora numa secção transversal, vista superior, aí novamente ele se articulando aqui com o osso esfenoidal, aquela mesma sincondrose que eu estava falando para vocês, se articulando lateralmente com o osso temporal e também lateroposteriormente aqui com o osso parietal. Numa vista superior, o occipital se articulando com o parietal e aí a mesma coisa nessa secção, ok? Então vamos lá. O osso occipital, vocês estão observando ele aí, e vocês estão conseguindo observar ele em uma vista inferior, vocês estão conseguindo observar ele direitinho aqui, olha, como se fosse no crânio. Ele é dividido em, depende da literatura, ele divide ele em três partes, certo? Essa parte aqui que nós chamamos de parte basilar, que é mesmo essa parte, é aquela parte que vai se articular com o osso esfenoide, formando a parte central da base do crânio, certo? Chamada de parte basilar. Essa parte lateral, que aí vocês estão observando aqui esse forame, que é o forame magno, é a característica do osso occipital, o forame magno. Aí vocês estão observando lateralmente ao forame magno, a parte lateral. E o restante nós chamamos de parte escamosa, certo? Então vamos lá. Quais os acidentes ósseos do osso occipital? Primeiro, que é característico, pessoal, forame magno. Quais as características do forame magno? É chamado de magno porque é o maior de todos os forames, né? Essa palavra magno significa o maior. E aí vai passar várias estruturas importantes. Entre essas estruturas, a mais importante aí, pessoal, passa a medula espinal. Na verdade, quando vocês forem estudar sistema nervoso, o forame magno é o local de divisão entre uma parte do tronco encefálico chamada de bulbo, a parte terminal do tronco encefálico, o bulbo, e a medula espinal. Do forame magno para baixo, para inferior, medula espinal. Por favor, não confunda com medula óssea, é outra coisa, por favor. Aí também, gente, vai passar outras estruturas, como um plexo venoso, uma estrutura que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês que se chama artérias vertebrais, vaso sanguíneo importantíssimo, e daqui a pouco eu vou falar para vocês o porquê, certo? Outro acidente ósseo, gente, nós chamamos de protuberância occipital externa. Esse daqui é um acidente ósseo palpável. Se você tocar na região mais posterior da sua cabeça, você vai encontrar uma proeminência. E essa proeminência nós chamamos de protuberância occipital externa. Pessoas que são magras, certo? Não podem ser pessoas que têm, vamos dizer assim, um pouco mais fortes, um pouco mais obesas, porque elas acumulam gordura nessa região posterior. Mas pessoas magras e carecas, certo? Sem cabelo, você até consegue observar a protuberância occipital externa. O ponto da protuberância occipital externa, vamos supor, o pontinho certinho que eu estou colocando aí para vocês no mouse, nós chamamos um ponto craniométrico chamado de íneo.
I-N-I-O. Depois a gente vai comentar mais especificamente dos pontos craniométricos, e aí eu vou falar para vocês novamente essa região chamada de íneo. Bem, partindo da protuberância occipital externa, aí nós vamos possuir aqui a crista occipital externa, certo? Além disso, nós temos duas linhas nucais, a linha nucal superior e a linha nucal inferior. Bruno, qual a finalidade de todos esses acidentes ósseos que você acabou de comentar? Da protuberância occipital externa, das linhas nucais superiores e inferiores e da crista occipital externa. Todas essas estruturas, gente, eles vão servir como pontos de fixação de ligamentos e tendões. Um dos maiores ligamentos da região do pescoço, chamado de ligamento nucal, um dos pontos de fixação dele é na crista occipital, protuberância occipital externa e também partes dessas duas linhas nucais, certo? E nessas mesmas regiões das linhas nucais também haverão pontos de fixações das regiões dos músculos relacionados ao pescoço, certo? E aí, as especificidades, quais os músculos serão, a gente vai vendo com calma ao longo do conteúdo. Próximas estruturas que eu vou mostrar para vocês é o côndilo occipital. Essa estrutura aqui é importante, lembra, côndilo, acidente ósseo, em que sempre ele vai realizar uma articulação. Você falou côndilo, lembra, vai ser uma superfície achatada que vai realizar uma articulação. O côndilo occipital ele vai realizar a articulação com a primeira vértebra, certo? A primeira vértebra nós chamamos de atlas, certo? Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre essa vértebra. Nós também podemos chamar de C1, porque é a primeira vértebra da região cervical. Então, côndilo occipital, acidente ósseo que se articula com a vértebra atlas, é uma região de articulação. Aí é o ponto de encontro entre cabeça e pescoço. Canal condilar. Nesse canal condilar acontece a entrada de uma veia chamada de veia emissária condilar, perfeito? Aquelas mesmas veias emissárias que você viu lá no forame cego, no osso frontal, que viu nos forames parietais, aqui novamente tem outra veia emissária, certo? E aí, vocês estão observando agora o canal do hipoglosso. O canal do hipoglosso, nessa imagem aqui, não dá para ver direitinho. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Vocês estão vendo o côndilo occipital. Eu vou mostrar uma imagem depois. Vocês têm um côndilo occipital. Nesse côndilo, você vai ter tipo um canal que vai iniciar desse lado e vai sair por esse lado, certo? Imagine seguindo o mouse, tipo realmente uma perfuração, um canal saindo daqui, dessa região, certo? E atravessando para cá. Então, esse daqui é o canal do nervo hipoglosso que nessa imagem, nessa vista, não dá para observar. Perfeito? E por fim, o tubérculo faríngeo. O tubérculo faríngeo é uma protuberância, uma elevação na região basilar do osso occipital. Ele também irá atuar como ponto de fixação para os músculos relacionados à faringe, ou seja, músculos relacionados ao pescoço. São músculos do pescoço, especificamente relacionados à laringe. Bem, aqui nessa imagem, para que eu estou mostrando? Bem, essa imagem eu estou mostrando para vocês a medula espinal. A medula espinal é essa estrutura aqui, que eu vou seguir o mouse. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Ela termina aproximadamente entre L1 e L2 no indivíduo adulto. Repito, no indivíduo adulto. No indivíduo mais jovem, ela vai mais para baixo, certo? A medula espinal, ela faz parte do sistema nervoso central. Ela é um local de processamento de informações sensoriais e motoras. E aí eu posso definir, né, agora vamos olhar a importância dela, a relação dela com o esqueleto. Acredito que vocês estão conseguindo observar que bem aqui nessa região tem um osso, certo? Bem aqui é o osso occipital. E aí vocês estão vendo que está acontecendo uma descontinuidade do osso occipital. Qual é o nome dessa descontinuidade que na verdade vocês estão falando, né? Que acidente ósseo é esse? Pois então, é o forame magno. Então, no forame magno é o local onde surge a medula espinal. Só para característica, só para vocês terem uma ideia, do forame magno para baixo, para inferior, medula espinal. Do forame magno para cima é encéfalo, ok? Já é caixa craniana, já é toda a estrutura do sistema nervoso central localizada no encéfalo. Aí a primeira parte desse encéfalo é a região que nós chamamos de bulbo. Uma outra estrutura importantíssima que atravessa o forame magno, vamos só se localizar, gente. Observem, ó.
região da cabeça, aqui a mandíbula, base da mandíbula, vamos vindo para cá, aqui já é a região da caixa craniana, ok? Esse daqui é o osso occipital, e se vocês observarem que nessa região aqui, dá para ver bem que é o forame magno, gente. Olha aqui, aqui é o forame magno. Dá para perceber que é tipo, olha, começou bem aqui, aí tem tipo uma circunferência, só que como foi seccionado, não dá para aparecer a bolinha certinha, certo? O que vai acontecer nesse caso? Aqui está passando essas duas artérias, olha, uma de um lado e outra de outro. Qual o nome dessas duas artérias? Se vocês observarem, essas duas artérias, elas estão vindo, olha, da região da coluna vertebral, especificamente da região cervical da coluna vertebral. A gente vai voltar a falar sobre essa artéria ainda em esquelético, certo? O nome dessa artéria é chamada de artéria vertebral. Qual a importância dela, Bruno? É porque a artéria vertebral ela é uma das principais artérias que levam sangue para o encéfalo. De uma forma geral, quais são as principais artérias que levam sangue arterial do coração para o encéfalo? São essas duas aqui, olha. As artérias vertebrais, ok? E essa daqui, olha, que nós chamamos de artéria carótida interna. Okay? Artéria carótida interna. Lembra, você tem uma carótida do lado direito, uma carótida do lado esquerdo, que não dá para observar nessa imagem. Só que as artérias vertebrais dá para observar as duas. Olha, a artéria vertebral do lado direito e essa daqui é só o finalzinho da artéria vertebral do lado esquerdo. E aí vocês vão perceber que elas vão formar um plexo arterial aqui, que, enfim, quando vocês chegarem a estudarem a parte de sistema circulatório, vocês vão denominar ela de círculo arterial, certo? Ou então o epônimo dela é chamado de polígono ou círculo de Willis, certo? Extremamente importante. Então saibam que a artéria vertebral ela é uma estrutura, certo? Que ela vai entrar no encéfalo a partir do forame magno, ok? Então, são as duas principais estruturas que estão relacionadas com o forame magno. Existem outras, Bruno? Existem, mas eu acho que é melhor vocês ficarem somente com essas principais estruturas. Bem, vamos continuar com o osso occipital, então, região de escama do osso occipital. Novamente aqui, o forame magno. Olha, o canal condilar, certo? Canal do hipoglosso, dá para observar agora? Eu acho que aqui nessa imagem ficou bem melhor, porque lá não dá para observar o canal do hipoglosso. Aqui, olha, aí embaixo é o côndilo occipital. Dá até para observar aqui o do lado esquerdo, o côndilo occipital do lado esquerdo, que é esse daqui. Aí, esse daqui é o côndilo occipital do lado direito. E aí, olha, na base do côndilo, certo? Eu tenho o canal do hipoglosso, que daqui a pouquinho eu vou falar o que é o canal desse hipoglosso. E aqui é uma estrutura, né, que é chamada de processo jugular, que eu vou comentar com vocês com mais detalhes. É o seguinte, porque eu tenho algumas estruturas, eu tenho um processo jugular do osso occipital, que vai se juntar com um processo jugular de um outro osso, e essa união desses processos jugulares vai formar um forame chamado de forame jugular, que a partir desse forame é que vai emergir uma série de estruturas, entre elas vai sair daí a veia jugular interna. Vamos lá. Agora, eu estou apresentando para vocês um encéfalo. Para que o Bruno está apresentando o encéfalo? Porque eu vou mostrar para vocês o hipoglosso. Só fazendo uma pequena introdução. Pessoal, o ser humano, certo? Ele tem a emergência de alguns nervos, certo? Quais são esses nervos? Esses nervos eles são divididos em dois tipos. Os nervos cranianos, ou seja, são aqueles nervos que irão emergir do encéfalo, que é esse daqui que vocês estão vendo, e vou aproveitar uma imagem anterior para mostrar os outros nervos. Os nervos espinais, que são os nervos que vão emergir aqui da medula espinal. Então, olha só, existem dois tipos de nervos, os cranianos e os espinais. Os cranianos emergem do encéfalo, os espinais emergem da medula espinal. Então, eu estou apresentando para vocês os nervos cranianos. Os nervos cranianos, eu tenho 12 pares de nervos cranianos, enquanto eu tenho 31 espinais. Mas vamos deixar os espinais de lado, vamos focar nos cranianos. Eu tenho 12 pares de nervos cranianos, em que eles podem ser realizadas as nomenclaturas deles, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 12º nervo, ou então por nome mesmo, e vou logo falando que esquece, tem que saber o nome mesmo, ok? Então vamos lá, só vou apontar somente
os nervos. Vocês vão observar que isso daqui é uma vista inferior do encéfalo, certo? E a partir dessa vista inferior eu vou só contando, olha. Primeiro nervo, segundo nervo, então vou contando, olha, 1, o 2, terceiro nervo, quarto nervo, o quinto nervo, que é esse daqui. Ah, Bruno, mas aqui eu estou observando aqui outro nervo. É porque faz tudo parte de um só, certo? O quinto nervo. Esse daqui é um nervo trigêmeo. Eu acho que eu já falei para vocês sobre isso. É o quinto, certo? Sexto, ok? O sétimo, que é esse maiorzinho. Vou contar só esse maiorzinho que fica melhor. O sétimo, na verdade, é a união desse com esse. O sétimo. Esse daqui é o oitavo. Desculpa, apontei errado. O oitavo, que é esse daqui, certo? Então vamos lá. Nono, décimo e 11º, e esse daqui é o 12º. Esse 12º que eu estou apontando para vocês é o nervo hipoglosso. Então, o que é o canal do hipoglosso? O canal do hipoglosso é aquele nervo onde emerge o nervo hipoglosso. Então, só colocando para vocês, olha aqui, ó, o nervo hipoglosso, que é o 12º nervo craniano, e ele vai emergir daquela região. Só para motivo de curiosidade, o que vocês estão vendo aqui é o bulbo, certo? Isso daqui é o bulbo, isso daqui é a ponte, região aqui de mesencéfalo, ok? Então, ponte, bulbo e mesencéfalo. E aí, vocês estão observando que o nervo hipoglosso está emergindo do bulbo, ou seja, lá no finalzinho, próximo do forame magno mesmo. Só para curiosidades, o nervo hipoglosso, esse nome hipoglosso, significa o seguinte: hipo, abaixo, certo? Hipo, abaixo. Glosso, língua. Como vocês estão observando, essa aqui é a língua, certo? E os músculos relacionados com a movimentação da língua, certo? Esse músculo ele também está relacionado com alguns movimentos relacionados com a deglutição. Para quem já estudou nervoso, ele é um nervo motor ou nervo eferente, é a mesma coisa. Ou seja, ele leva as informações do encéfalo para a periferia. Ele é basicamente um nervo motor. E ele vai estar inervando quem? Basicamente os músculos relacionados da língua e músculos relacionados à deglutição. Ah, Bruno, a gente vai saber o nome desses músculos? Daqui a uns dias vocês vão saber que esse daqui é o estiloglosso, esse é o ioglosso, esse é o genioglosso, e assim sucessivamente. Nós iremos trabalhar um momento com esses músculos. Então, esse é o nervo hipoglosso. Vamos olhar aqui, olha só como legal. Aqui é a ponte, esse daqui é o bulbo, e olha só o nervo hipoglosso saindo aqui, olha, de uma estrutura óssea. Quem que é esse daqui, gente? Essa estrutura óssea é o canal do nervo hipoglosso, aí é por isso que ele está passando por essa região. Vista anterior do osso occipital, quais são as regiões? De novo, ó, vocês estão conseguindo observar a parte basilar, a parte lateral novamente, e o restante aqui a parte escamosa. Então vamos lá. Forame magno, que é bem conhecido, o processo jugular, que eu já comentei para vocês anteriormente, o canal condilar, que é onde sai a veia emissária, certo? A crista e protuberância interna. Essa crista e protuberância interna agora não tem mais nada a ver relacionado a pontos de fixação de ligamentos e músculos, porque eu estou falando da região interna agora. Isso daqui é uma vista interna da caixa craniana, tanto que é uma vista anterior do osso occipital. O que está acontecendo aqui? Para que ele serve, então, essa protuberância e essa crista occipital interna? Na verdade, agora eles vão ser pontos de fixação da dura mater, certo? Basicamente, das regiões relacionadas com a foice do cérebro e também com outras estruturas da dura mater, como também a foice do cerebelo e também a tenda do cerebelo. Detalhes é melhor falar para vocês mais lá na frente, mas entendam, são pontos de fixação agora para a dura mater, ok? E aí, não sei se vocês vão conseguir observar, acredito que vocês estão conseguindo observar que tem tipo um sulco aqui, né? E esses sulcos são sulcos dos seios venosos. Olha, sulco do seio sagital superior, o sulco do seio transverso. Já para saber por que transverso, gente? Porque ele é paralelo ao solo, certo? Ele segue como se fosse, imagina o plano transverso, ele segue como se fosse um plano transverso. E essa estrutura aqui que nós chamamos de eminência cruciforme. Por quê? Porque vai formar uma cruz aqui, vocês vão ver. Aqui, olha, sulco do seio sagital. Aqui para baixo, a crista e a protuberância occipital externa. Bem aqui, pessoal, tem até alguns livros que comentam que tem uma eminência de um sulco chamado de sulco do seio occipital, porque eu vou mostrar para vocês
o seio occipital, e aqui, olha, o final da cruz formando o sulco do seio transverso. Então, olha, sulco do seio sagital, o sulco do seio occipital com a crista e protuberância occipital externa, fica melhor assim, e os sulcos dos dois seios transversos. Então, já mostrando aqui para vocês, olha, o sulco do seio sagital superior, aqui, olha, o sulco do seio transverso. Nesta imagem não está mostrando o seio occipital, eles não quiseram mostrar, mas tudo bem. E aí, olha, as veias emissárias. Bruno, você falou o canal condilar. Tá ali, olha, veia emissária condilar, essa daqui, olha, que está saindo, está emergindo do canal condilar. Só lembrando para vocês, olha aqui, o canal condilar é o local que emerge a veia emissária condilar. Repetindo, veias emissárias são aquelas veias que têm a finalidade de conectar os plexos venosos do couro cabeludo com os seios da dura mater, os seios venosos, perfeito? E aí, olha, novamente, o que é a veia emissária? Só colocando para vocês os outros seios, olha, o seio occipital, aqui o seio reto, esse daqui é o seio sagital superior, não precisa memorizar, eu só estou querendo mostrar para vocês aqui a região chamada de confluência dos seios, que é o local onde se localiza a eminência cruciforme. A eminência cruciforme é um local onde fica, vamos dizendo assim, entre aspas, abrigando a confluência dos seios, certo? Que é esse local aqui que reúne todos os seios, tá bom? Perfeito? Nessa imagem, como é uma secção sagital mediana, eu não consigo observar o seio transverso, que é esse seio aqui, certo? Como eu cortei aqui, ó, eu não consigo observar aqui direitinho o seio transverso, ok? Especificidades melhor quando você for estudar o sistema, até o sistema nervoso você consegue estudar um pouco de seios venosos, senão você vai estudar em sistema circulatório. Olha, uma outra imagem, novamente, olha, seio sagital superior, seio transverso de um lado, seio transverso do outro, aqui é o seio reto. Ah, Bruno, mas não estou vendo o seio occipital. É lógico, é porque tem essa região aqui, olha, que vocês estão observando, chamada de tenda do cerebelo, que está impedindo de você observar, perfeito? Essa tenda do cerebelo aqui é onde são regiões de fixação, aquelas estruturas como a protuberância occipital protuberância occipital interna, ela possui pontos de fixação dessa estrutura. Uma das outras características, tanto do osso parietal, agora eu vou voltar um pouquinho, tanto do osso parietal como do osso occipital, é a presença de variações anatômicas chamadas de ossos suturais, que é esses pontinhos, esses asteriscos, essas estrelinhas vermelhas que vocês estão observando, certo? Acho que vocês já conhecem já a anatomia tanto do occipital como do parietal, e aí vocês estão conseguindo observar que isso daqui não é comum. Certo? Isso daqui não é o ideal, não, mas vamos dizer assim, não é o comum da anatomia, não é a normalidade anatômica. É por isso que esses ossos suturais são considerados variações anatômicas. Só repetindo, variação anatômica são alterações morfológicas, mas que não geram danos de função, certo? E aí, pessoal, na nossa próxima aula, nós falaremos sobre o osso temporal.